Boa noite a todos e a todas. Hoje conversaremos sobre o romance de invenção. Agora é que são elas, de Paulo Leminski, obra de radical originalidade, por romper com as noções tradicionais de tempo e espaço na prosa narrativa, e com o princípio linear de desenvolvimento ficcional. Neste livro estranho, que desarticula a noção tradicional de enredo, o autor subverte a sequência linear da narrativa, justapondo ações simultâneas, descontínuas, em diversos planos de espaço-tempo. É como um tabuleiro de xadrez tridimensional, onde o jogo ocorre em campos paralelos, permitindo diversas possibilidades estratégicas, combinações e superposições, ou ainda como um sonho sonhado em outro sonho, para citarmos a metáfora de Edgar Allan Poe. Em Agora é que são elas, as ações básicas acontecem no mesmo ponto, a enigmática casa de Norma Prop, mas se repetem ao longo do livro em distintos planos temporais e com variações imprevistas no tabuleiro e nos lances da partida, como se fossem várias versões possíveis do mesmo jogo. Universos paralelos, percorridos por um perplexo personagem sem nome, que salta de um cenário para outro, em busca de uma solução para um misterioso quebra-cabeças. Norma cantava antes de ser morta e violada por seus convidados, para ressuscitar depois, nua entre flores, no caixão onde colocaram seu corpo, na cíclica cerimônia de adeus. Este episódio acontece durante a festa, que é o evento central de Agora que são elas, romance de Leminski sobre a impossibilidade de escrever romances. Esta jornada insólita tem um ponto de partida que conduz aos vários caminhos de leitura do romance. Numa noite chuvosa, o narrador toca a campainha de uma mansão, a fim de pedir um isqueiro para acender seu cigarro. O mordomo abre a porta e convida-o a entrar. No interior da casa, que é um cubo mágico ou labirinto, acontece uma festa que celebrava, justamente, o noivado do personagem anônimo com Norma Prop. Ele a ouve cantar uma canção de Ella Fitzgerald, antes ou depois de uma orgia, antes ou depois de um crime, antes ou depois de sair da casa, apressado e de retornar a ela, para saber que a festa foi ontem. Ou ainda, quem sabe, será amanhã. Ou talvez nunca tenha acontecido. Similar a um espetáculo de espelhos que exibe múltiplas imagens deformadas da mesma pessoa,
a casa multiplica e reinventa os fenômenos até a exaustão. Ou, como diz o narrador, esta casa e esta festa é uma máquina, um monstruoso mecanismo que se transforma e transforma o real em cerimônias. Os eventos se desenvolvem no salão de convidados, onde um maníaco jura que tem uma bomba atômica instalada no cérebro, que explodirá se ele pronunciar certa palavra. Mas também no jardim, onde uma menina conta estrelas e narra uma guerra cósmica envolvendo os seres gasosos de uma distante constelação. Cenas e personagens sucedem-se como as cartas embaralhadas de um jogo de pôquer ou como as peças de um jogo da memória, cabendo ao leitor encontrar sua leitura, sua trilha de investigação dessa curiosa narrativa. A relação erótica intensa, obsessiva, tecida em encontros e desencontros entre Norma e o personagem anônimo, ocupam o centro do romance, contada em linguagem coloquial, lasciva, picante, com os timbres e toques da malandragem. Relido sob esta ótica, o livro dialoga com a vertente coloquial e fecenina. O fecenino é a sátira do erótico, cujo moderno avatar é o Serafim Ponte Grande, de Oswald de Andrade. O enlace amoroso, porém, se manifesta de maneira bizarra, com a prática exclusiva do sexo oral, sem a consumação do ato. Recordando, de certa forma, o filme Esse Obscuro Objeto do Desejo, de Buñuel, essa outra ode ao amor que não se completa. Sob o desejo dos amantes, pesa a presença do pai de Norma, ninguém menos que Vladimir Prop, autor da Morfologia do Conto Maravilhoso, que é este livro aqui, interessantíssimo. Que aparece nesta prosa delirante como o psicanalista e mestre espiritual do narrador, em sua busca da sabedoria. A presença de Prop como figura de ficção abre outra via de leitura, metalinguística, no livro de Leminski, já que o linguista e crítico literário russo estudou a estrutura dos contos folclóricos e a construção dos personagens, elaborando uma teoria sobre a gênese das fábulas, assim descrita pelo autor narrador do romance. Abre aspas. O fato é que descobriu que todas as histórias, no fundo, constituem uma só história. A gente passava por certas peripécias básicas, sempre as mesmas, só mudava a ordem. Fecha aspas. A morfologia do Conto Maravilhoso, diz Leminski, é um romance abstrato,
quer dizer um romance feito de todos os romances. Seus personagens são todos os personagens possíveis. Propp elaborou 31 funções básicas do personagem e, a partir desse número, tomado como talismã, Leminski dividiu seu livro em 31 capítulos, sendo que o último é subdividido em 31 partes, numa relação de isomorfismo, ou seja, de identidade entre a forma e o sentido. Dessa maneira, agora é que são elas, não é apenas um relato ficcional, mas um romance-ensaio, paródico, alegórico e multireferencial. O próprio Leminski chama o seu livro de romance fuga, lembrando que a fuga é uma forma musical em que duas melodias são tocadas ao mesmo tempo. As 31 funções de Propp podem ser agrupadas em 7 esferas de ação, agrupadas por personagens. Primeira esfera, o agressor, o vilão, aquele que fez o mal. Segunda esfera, o doador, aquele que dá um objeto mágico ao herói. Terceira esfera, o auxiliar, aquele que ajuda o herói no seu percurso. Por exemplo, Sancho Panza, em relação a Dom Quixote. Quarta esfera, a princesa e o pai, não necessariamente rei. Quinta esfera, aquele que manda, que decide, que tem o poder. Sexta esfera, o herói. Sétima esfera, o falso herói. Na visão de Propp, todos esses personagens e situações, combinados de maneiras diferentes, constroem todas as histórias. Estes elementos relacionados por Propp estão muito presentes, não apenas nos contos folclóricos russos, mas também nos contos de fadas, romances de cavalaria, como aqueles do ciclo do Graal, né, o ciclo arturiano, nas novelas românticas e em boa parte da literatura ocidental. Podemos até pensar, já no campo da mitologia, no Herói das Mil Faces, de Joseph Campbell, onde ele estuda a saga do herói. O herói, ele sai do seu local de origem, passa por uma série de peripécias, adquire a sabedoria e volta ao seu lugar de origem para transmitir essa sabedoria. Por exemplo, no Ramayana, o poema épico hindu, Rama fica durante 12 anos exilado na floresta com o seu irmão Balarama e com a sua esposa Sita, antes de voltarem ao reino. No Mahabharata, os 5 irmãos Pandavas passam 12 anos exilados antes da batalha de Kurukshetra, em que os Pandavas derrotarão os seus primos, os Kurus, na batalha de Hastinapura. Na Odisseia de Homero, Ulisses navega durante 12 anos antes de retornar a Ítaca. O número 12 ele é bastante simbólico, né? Já que ele representa esse ciclo completo da jornada do herói. Bem,
O livro de Leminski, que resgata e subverte os elementos típicos da fabulação, por exemplo, nos episódios da gravidez de Norma e de sua fuga com Bernardo. É também uma crítica satírica ao próprio conceito de romance, que o autor curitibano considerava um gênero esgotado, típico do século XIX, por ter como referência básica o realismo, ou seja, uma técnica composicional e uma visão de mundo já superados pelo experimento joyciano, sobretudo no Finnegan's Wake, e pelos novos paradigmas da física e da filosofia modernas. O duende da lógica, que orientou a Comédia Humana, de Balzac, ou Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust, não fazia mais sentido na era do pensamento quântico. Abre aspas. A lógica morreu de um tumor cerebral no verão de 1878, em Clichy, uma pequena aldeia no interior da França, quase na fronteira da Alsácia-Lorena. Fecha aspas, escreve Leminski. Só havia um problema. O que fazer com a realidade? Ou melhor, com a literatura? Uma das respostas possíveis é esta que Leminski apresenta em Agora é que são elas. Abre aspas. Um romance sobre a minha impossibilidade de escrever romances. Fecha aspas. O livro como matéria orgânica, viva, inquieta, suscetível de moldar-se a todas as formas e suas variações inumeráveis. Vamos ler agora algumas páginas do antirromance, perdão, vamos ler agora algumas páginas do romance, ou antirromance, ou meta-romance, que recorda ainda o gênero picaresco, modalidade da prosa narrativa, de caráter satírico, que descreve em detalhes realistas e muitas vezes humorísticos as aventuras de um herói malandro, geralmente das classes populares, que sobrevive graças à sua sagacidade em uma sociedade corrupta. Muito bem, vamos ler então alguns trechos de Agora é que são elas. Capítulo 1. Aos 18 anos, pensei ter atingido a sabedoria. Era baixinha, tinha sardas, e tirei-lhe o cabaço na primeira oportunidade. Não ficou por isso. A lei falou mais forte. E tive que me casar, prematuro, como uma ejaculação precoce. Nem tudo foram rosas, no princípio. Nos pulsos ainda me ardem as cicatrizes de 3 mal-sucedidas tentativas de suicídio. Mas eu não posso ver sangue, sobretudo quando o meu. Assim, decidi continuar vivo, principalmente porque o mundo estava cheio delas. De Marlenes, Ivones, Déboras, Luísas, Sônias, Olgas, Sandras, Edites, Cátias, Rosas, Evas, Anas,
Mônicas, Helenas, Rutes, Raquéis, Albertos, Carlos, Júniores e acho que acabo de cometer um ato falho. De Joanas, Veras, Normas. De Norma, me lembro bem. Como esquecer com quantas bocas se faz uma daquelas? Aquela multidão de abismos que ela consistia. Aquilo, sim, é que era uma buceta convicta. Cair ali era como, bem, com aquela cara de homem fingindo estar interessado no papo de uma mulher apenas porque está com vontade de comê-la. Com aquela cara de mulher costurando e bordando pensamentos, apenas porque está a fim de ser comida por ele. Cheguei, caprichei, relaxei. Lembrei que tudo tinha aprendido em Kant, em Hegel. Repassei toda a teoria dos quanta, a morfologia dos contos, dos contos de magia de Prope, o voo do 14 bis. Cheguei e não perdoei. Tem fogo? O tem fogo saiu meio esquisito. Nem parecia que eu tinha estudado 3 anos de mecânica celeste, 2 de escultura em metal, e tinha sido, podem perguntar, um jogador para lá de razoável na minha equipe. Não, balido baldio, urro estrangulador, você parecia um tem-fogo imbecil qualquer, um tem-fogo dito por um corretor de qualquer coisa, um corretor de qualquer uma dessas coisas que precisam de correção. A vida emocional dos cangurus, as problemáticas trajetórias de Urano, os particípios passados dos verbos, da segunda conjugação. Apesar de você, jamais vou esquecer. Deus nenhum me deixe. O fatal é que cheguei e disse aquilo, aquele palavrão, que significava a irremediável intromissão da minha vida na vida daquela figura, gesto cujas consequências os presentes vão poder, a seguir, apreciar em suas dúvidas, em suas devidas dimensões. Uma dessas confusões sorridentes, onde as pessoas riem porque sabem que vão morrer no fim, e todo mundo disfarça a evidência de que tudo já está mortinho da Silva, o vaso no centro da sala, a árvore estampada na cortina e até os estones na radiola já existiam, já exalam aquele fedor típico de múmia de Faraó, da 20ª dinastia. Uma festa dessas em que alguém te chega, cigarro ereto e fulmina. Tem fogo? Seriam Stones ou ela? Como lembrar tantas bucetas depois? Como evitar este ponto de interrogação? Tem fogo? Isso lá é jeito de chegar numa dona, conversar com uma senhora em seu isso e aquilo, que pensou ter atingido a sabedoria. Mulher tem que ser abordada com 25 canhões de bolhas de sabão, princesa e flor do Oriente, rosa de incenso, filé mignon da parte esquerda do meu cérebro, abre os braços, isso é, os pássaros, isto é, faça-se a luz, paradise-me now. Vou pular aqui alguns trechos. Entrei no salão principal, um fósforo aceso no sorriso interior da luz absoluta. Adeus, matéria.
a luz que sopra em cada partícula, um vento em cada molécula, que um vento sopra em cada instante, em cada momento, transformando tudo em luz, um halo só, a luz suprema de uma festa, qualquer festa, bem-vindo, brilho. Os sentidos que vão morrer te saúdam. A última coisa que vi, claro, que foi, quem mais? Falava numa roda de amigas, aquele ligeiro tédio de quem diz, não, querida, isso é impossível, a marquesa saiu às 5 horas. E lá vou eu, atraído pela lei da gravidade, até o óbvio, a matéria, a verdade, quem sabe? Ela irresistível como uma página em branco. Quem sabe a sabedoria, quem sabe alguma outra coisa. Norma, chegou alguém gritando, como se. Então eu soube. Ela se chamava Norma. De normas, vocês sabem, o inferno está cheio. Vou pular algumas páginas. Tudo tinha mudado, e uma angústia desse tamanho começou a tomar conta. Um desassossego que brotou no chão, diante de mim, o ovo de uma pergunta. Que é que esta festa está comemorando? Quando me disseram para vir, só disseram uma festa. E eu vim sem saber o que se celebra. A ideia de uma festa sem objeto, uma festa que não comemora nada, me pareceu tão absurda quanto, sei lá, quanto a súbita visão de uma coisa em si. Ora, conforme o professor Prop, meu analista, as coisas em si só existem na imaginação. Ora, não era o caso desta festa, coisa que todo mundo vai poder comprovar a seguir. Casamento não era. Faltava no ar aquele clima venéreo, venusiano dos casamentos, onde todo mundo ficava olhando para os noivos, viajando nas sacanagens que eles logo vão estar praticando. Todo mundo vê nas bochechas vermelhas da noiva o fogo da expectativa de ali a pouco estar levando um apaixonado caralho na buceta. No nervosismo do noivo, aquela pergunta clássica, por que é que esse bando de chatos não dá o fora logo, para eu poder comer esta mulher em paz? Não havia este clima. Olhei para o alto, girei o olhar. Não havia cupidos voando em cima da mesa. Busquei outros sinais, sinais de qualquer um desses acontecimentos que vão da vida até a morte, batizados, bar mitzvahs, noivados, bodas de prata, colação de grau, exéquias, velórios, guardanapos. Bom, eu li essas páginas, mas para dar uma ideia da linguagem de Leminski, que é muito diferente daquela que ele emprega em outros relatos em prosa, como o Catatal e Metaformose. Metaformose é um longo poema em prosa baseado na mitologia grega, em que Leminski recria, né, os mitos num texto híbrido entre a poesia e a ficção, e o relato mitológico. Já Catatal é um experimento próximo a Grande Sertão Veredas, de Guimarães Rosa, ou Finnegan's Wake, de Joyce, em termos de invenção de linguagem. É um texto denso, difícil de ler, que exige um certo fôlego do leitor.
Em Agora é que São Elas, ao contrário, nós temos uma linguagem mais jovem, mais descontraída, mais obscena, aparentemente mais espontânea ou menos artística, entre aspas, se compararmos com a prosa do Catatal. Isso levou a várias críticas negativas, né, do livro, que consideraram que Leminski estava se rendendo ao fácil, aquilo que seria mais acessível, né, a um público adolescente, do que uma prosa densa como o Catatal. Contra essa opinião, Boris Schneiderman, que colaborou com os irmãos Campos, né, no livro Poesia Russa Moderna, foi professor de russo na USP, entre outras coisas. Boris Schneiderman escreveu um artigo, uma resenha, intitulada Em torno de um romance enjeitado, em que ele faz a defesa do livro de Leminski, quando ele estava entregue às feras, né, da crítica literária. Vamos ler o que escreve Boris Schneiderman. Não vou ler a resenha toda, apenas alguns trechos. Parece incrível essa morte. Paulo Leminski era a própria exuberância, o transbordamento, o impulso vital, o sem medida, o incontido, a antirrepressão. Agora vêm os balanços nos jornais, com os indefectíveis, no entanto, por outro lado, pensando bem. Ainda no dia de sua morte, um correspondente especial em Curitiba não achou nada melhor a dizer do que afirmar que o Catatal era uma cópia do Ulisses de Joyce. Num ponto, porém, detratores e amigos parecem estar de acordo. Haveria nesse conjunto uma decaída, uma fraqueza indubitável. O romance agora é que São Elas. É uma opinião que se consagrou a um consenso quase absoluto. Logo que o livro saiu, a crítica lhe caiu em cima, implacável e categórica. Seria um livro fracassado, resultado de um equívoco, algo de que o autor devia se envergonhar no futuro. Os amigos se conformaram, quase todos, com este veredito. Não consegui passar da metade, confessou-me um deles. E o próprio Paulo se convenceu, aparentemente, da desimportância de seu filhote. Catatal é que seria o seu romance importante. Este outro era algo bem secundário. Numa entrevista com Denise Guimarães, publicada pouco antes de sua morte, ele disse: agora que São Elas é uma brincadeira com a mentira de escrever um romance redondo hoje. Essa visão redonda do século XX acabou. O romance não é um ícone do século XX. Os grandes romancistas do século XX nasceram no XIX. Kafka, Thomas Mann, Joyce fizeram a cabeça um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Seu universo era do século XIX. Escritores com a cabeça feita no século XX não são capazes de escrever um romance. São produtores de mensagens do século XX. O romance não é mais possível. Agora que São Elas é um romance sobre a minha impossibilidade de escrever um romance. Isto que Leminski afirma é muito interessante, muito provocativo, né, polêmico, e que solicita, né,
vários argumentos pró ou contra essa opinião. Pode parecer uma boutade, um gosto pelos paradoxos brilhantes, mas não é. A entrevista confirma algo que ele repetia desde muito tempo. Essa morte do romance, tão cantada a partir da década de 1920, pelo menos, era uma atitude que vinha dos fins do século anterior e se encontra em alguns dos grandes autores da época, desde Tolstói e Valéry até José Martí e Euclides da Cunha. Mas ela parece não se sustentar diante de uma série de escritores, como Guimarães Rosa, Lezama Lima, Faulkner, Ítalo Calvino. Seriam todos eles continuadores do século XIX na ficção? Não me parece. Acho muito mais acertada a visão de Bakhtin, que encara o romance como um gênero dinâmico, maleável, proteico, que reaparece sempre em formas novas. Podemos lembrar aqui, por exemplo, de La Rayuela, O Jogo da Amarelinha, né, de Julio Cortázar. Voltando à resenha. O narrador de Leminski é um tipo malandro, malicioso, desbocado, capaz de grandes arroubos, articulando e desarticulando o nosso português do Brasil, com uma leveza incomparável, passando facilmente da descrição de objetos concretos a uma prosa abstrata, musical, desnorteante. Seu português não vem somente dos livros, mas da rua, dos bares, dos conjuntos musicais jovens, dos auditórios de televisão. Não adianta lamentarmos. No meu tempo se lia mais. A língua anda empobrecida. Como tudo era mais bonito. Leminski mistura a nossa linguagem livresca a todo um caldo de cultura atual e nos dá uma leveza, uma flexibilidade que dificilmente existiam. Se Catatal continha uma ideia ficcional realmente extraordinária, com aquela vinda do próprio Descartes ao Brasil, e o seu desmilinguir-se em meio ao luxuriante barroquismo da terra, se o livro todo continha um tratamento poético e joyciano da linguagem, neste agora que são elas, a própria impureza como gênero dá à obra uma expressão variada e rica, saltitante, uma riqueza que exige releituras para sua completa fruição. Além disso, assim, além de um jogo de esconde-esconde com o leitor, em torno de uma realidade que se anula, o romance nos introduz numa ficção científica mais puxada a Alfred Bester que a Ray Bradbury, mas também com evidentes repercussões das maluqueiras de Spielberg. O narrador-personagem se defronta basicamente com dois outros. Na festa que acontece e desacontece, ele encontra Norma. Esta pode ser personagem independente, ou é a filha de seu analista, ou ainda é a própria Norma, com N minúsculo. Ela é introduzida também de modo bem desnorteante. Agora, Boris vai citar um trecho do romance. Entrei no salão principal, um fósforo aceso
no interior da luz absoluta. Adeus, matéria. A luz que sopra em cada partícula, um vento em cada molécula, que um vento sopra em cada instante, em cada momento, transformando tudo em luz. Um halo só, a luz suprema de uma festa, qualquer festa, bem-vindo, brilho, os sentidos que vão morrer te saúdam. A última coisa que vi, claro, que foi quem mais. Falava numa roda de amigas, aquele ligeiro tédio de quem diz, não, querida, isto é impossível, a marquesa saiu às 5 horas. Mas esta norma, que é assassinada na sexta-feira de cada mês, para renascer em seguida, e cuja integridade como personagem é complicada ainda mais pelo aparecimento de uma outra norma. A menininha endiabrada e esperta é filha de Prop. Este, ao mesmo tempo, psicanalista e autor de uma análise do conto maravilhoso. Em muitos momentos, ocorre em sua figura a condensação de Sigmund Freud e Vladimir Prop. Veja com que propriedades se misturam no texto os elementos de um e de outro campo. Agora, de novo, Boris vai citar Leminski. Cuidado, filho, Prop alertou. Você está saindo da parte preparatória. Já está além da função gama 1, a proibição. Já passou pela transgressão da proibição, a função delta 3. Agora está ingressando na zona A região do dano. De agora em diante, todo cuidado é pouco, mas pode confiar que vamos fazer tudo que estiver a nosso alcance para que ultrapasse essa área com um mínimo de escoriações. A todo momento, aparece um jogo com as funções de Prop. Aos poucos, esta figura de lógico rigoroso vai se humanizando, e esse processo de humanização tem seu clímax perto do final, na cena em que o velho professor, embriagado, recorda os porres que a gente tomava no Círculo de Moscou e depois no de Praga. Estudo e especulação ousada unem-se aí num torvelinho de bebida e mulheres, num verdadeiro clima de apoteose aos tempos heróicos. O extremamente cômico e o patético acompanham o leitor até a última página, onde nos defrontamos com um absurdo, mais absurdo que o ato gratuito de Gide. Prop suicida-se e o narrador aperta na mão a pistola que deu o tiro, até passar-lhe suas impressões digitais, e telefona para a polícia. As inversões de perspectiva nesse romance atingem o máximo, como a daquela cena em que o narrador se vê de fora, parecendo um observador estranho. Depois da prosa-poesia altamente elaborada de Catatal, Leminski absolutizou a sua experiência e a vertente da arte da palavra que ela representava. Daí as suas afirmações sobre a morte do conto e do romance. Mas, ao mesmo tempo, esse tradutor de Beckett e dos modernos ficcionistas norte-americanos percebia no mundo uma nova narratividade ligada aos novos meios de expressão. Em vez de se deixar sufocar por eles, a palavra encontra caminhos para se afirmar. E é nesta perspectiva que leio agora que são elas, este objeto fascinante e perturbador,
e que adquire nova dimensão quando penso no amigo morto e na sua trajetória. Boris Schneiderman. Muito bem, poderíamos resumir tudo o que dissemos até hoje em duas afirmações. Em Catatal, Leminski trabalhou no campo da invenção vocabular, no neologismo. E em Agora é que são elas, ele trabalhou na desarticulação da estrutura do romance em termos de discurso linear e também as dimensões de tempo e espaço, criando uma poliestrutura que já não é a narrativa tradicional do século XIX ou do século XX, mas alguma outra coisa inclassificável e fascinante. E aqui concluímos a nossa apresentação, né, sobre o romance de Paulo Leminski. Na semana que vem, falaremos um pouco a respeito da ficção científica e faremos a leitura e discussão de alguns contos de Ray Bradbury.